Tudo bem, amigos de Lombelo Planilhas? Vamos dar continuidade às explicações de funcionamento da aba Radar. Assista a primeira parte do vídeo, esta é a segunda. Então, aqui queremos mostrar as funcionalidades mais avançadas desta aba. Começamos com a ideia de que eu posso alterar a moeda e, por exemplo, vou colocar dólar aqui, então todas as informações que estão apresentadas agora, inclusive as cotações dos ativos nacionais aqui, da nossa B3, estão agora em dólar. Né? Todas as informações passam a ser apresentadas na moeda que você escolheu aqui. Né? Por exemplo, vou escolher euros, então agora todas as cotações passam a estar em euros. Tá? Bem, aí eu vou acrescentar aqui alguns ativos, por exemplo, internacionais, Google, Disney, Facebook, só para mostrar para vocês, aproveitando a oportunidade já para apresentar um outro detalhe aqui. Quando aparece aqui atualizar, significa que a planilha ainda não reconhece esses ativos e eu preciso usar o menu aqui, atualizar a lista de ativos e as cotações. Tá? Independente de eu estar com cotações automáticas do Google ou manual, que isso é uma configuração que a gente faz aqui na aba configuração de parâmetros, né? Usar cotação, eu estou com a cotação manual agora, mas eu poderia utilizar a cotação do Google ou a cotação de Lombelo, que está puxando do servidor do Lombelo. Eu estou usando aqui agora a cotação puxando do servidor do Delombelo. Tá? Bem, então agora ele mostrou tudo em euros. Ó. Claro que o interessante é quando eu estou com ativos aqui que são americanos, por exemplo, eu coloco em dólar para poder analisar estes ativos aqui em especial, mas aí ele transforma toda a planilha para dólar, né? Mas esses ativos agora ficam na sua moeda original. Tá? Se você voltar a colocar em reais, inclusive esses ativos americanos passam a ser apresentados aqui agora em reais pela cotação do dólar de hoje, certo? Bem, outro detalhe que temos aqui é a possibilidade de, abrindo essa cortina aqui, eu selecionar uma das carteiras. Assista o vídeo de configuração das carteiras, né, que é uma espécie de uma lista de ativos que a gente configurou aqui, né, na aba configuração das carteiras. Então eu vou aqui agora na aba radar e vou marcar aqui os ativos que estão na minha carteira de large caps. E eu até posso desligar a minha watchlist, então ele vai desligar, digamos, esses ativos que eu cadastrei aqui na watchlist e vai exibir agora apenas esses que estão na carteira large caps. Tá? Então estão mostrando aqui os ativos, os que valem não são esses que estão aqui na frente, né? Os ativos das large caps. Tá? Depois posso até encolher isso aqui de novo. Aqui agora eu consigo visualizar então Banco do Brasil, B3, BB Seguridade, etc. Né? Os ativos que estão lá naquela minha carteira e fazer a análise desses ativos. Né? Se você marcar mais do que uma carteira, digamos agora eu vou marcar large caps e dividendos, bem, no dividendos tem exatamente os mesmos ativos, então não há duplicação aqui, mas se eu acrescentar, por exemplo, small caps, ele vai acrescentar mais os ativos aqui que estão na carteira de small caps, esses cinco ativos aqui. Tá? Se você ligar a sua watchlist, ele acrescenta mais esses ativos da sua watchlist aqui. Certo? E aí você vai ficar, depois você pode encolher aqui, você vai ficar analisando todos esses ativos que estão na sua watchlist e nas carteiras que foram selecionadas. Aqui, aproveitando, ele mostra também de uma forma visual, né, uma espécie de uma matriz, onde você consegue visualizar aqui que, por exemplo, o Banrisul você tem hoje configurado em duas carteiras. Então ele atende a duas estratégias, né? A estratégia de dividendos e a estratégia de large caps. Né? Aqui estamos em Vivo, Fleury, por exemplo, está em duas carteiras. Tá? Outro detalhe que você pode observar aqui é abrindo essa cortina aqui, desocultando essas colunas, você tem aqui o setor daquele ativo, né? Qual setor, para você conseguir observar e analisar aqui os ativos por setor. Se você possui ou não posição, por exemplo, IRB eu não tenho posição, né? Petrobras não tenho posição, Azul também não tenho, essas estoques aqui também não tenho. E
Dentro das carteiras que você tem configurado lá na aba das configuração das carteiras aqui, em quantas carteiras você tem configurado o BB Seguridade? Em duas, né? Então, se você, por exemplo, está seguindo algumas casas de análise, ou uma casa de análise que for, e você configurou as carteiras aqui indicadas por essa casa de análise, por exemplo, né, você poderia ver aqui em quantas carteiras diferentes elas estão, esse ativo está sendo indicado, né? Aqui em X carteiras, em duas carteiras, em uma carteira, substitui o X pelo número que está aqui. De outra forma, também já mostramos lá no vídeo da configuração das carteiras, que a gente tem alguns ativos que são ativos, né, que estão ainda indicados para compra, e tem alguns ativos dessa carteira que já não estão mais indicados para compra, mas que eu posso ter posição ou não ainda nesses ativos, como por exemplo aqui Metalúrgica Gerdau. Então eu vou voltar aqui só para desligar o watchlist para diminuir um pouquinho a minha lista de ativos e deixar só o Large Caps ligado agora. Tá? E aí eu consigo mostrar para vocês assim, filtrar somente os ativos abertos, somente os encerrados daquela carteira ou daquelas carteiras que eu tenho aqui selecionadas. No caso aqui é Large Caps agora. Tá? Então a Metalúrgica Gerdau é um dos que eu tenho encerrados, então ele mostrou só os ativos encerrados. Né? Se eu botar aqui só os abertos, é só os que ainda estão com a indicação de compra aberta. Né? Ou eu coloco aqui todos os ativos, então vai incluir aqui também a Metalúrgica Gerdau incluiu aqui a Metalúrgica Gerdau e todos os outros que estão com posição aberta. Tá? Casualmente eu tenho posição ainda na Metalúrgica Gerdau. Então aqui tu consegue saber se tu tem posição, em quantos ativos estão encerrados, qual é o setor e filtrar aqui ativos abertos ou encerrados, certo? Mais uma informação que vem lá das carteiras. Aqui agora eu estou com a Large Cap selecionada, né? Então ele mostra aqui para mim o preço de entrada daqueles que eu tenho, o preço de entrada, ou seja, aqueles que estão abertos, ainda com posição aberta. A Gerdau já foi indicada para venda, então não tem mais, não mostra mais, né? A data da entrada, essa data da entrada é a data que nós configuramos aqui, assista o vídeo para entender, né? É apenas informativa, não é a data em que você entrou no ativo, é a data em que o ativo entrou na carteira, né? Passou a ser indicado por essa casa de análises que eu estou seguindo. Então, ele entrou na carteira a partir do dia 10 de janeiro de 2019 e desde lá teve um retorno de 18,25%. Não é o seu retorno, mas é o retorno da indicação do ativo pela casa de análise. E em quanto tempo? 37 meses ele já está presente na carteira, indicado na carteira, né? E rendendo 0,5% ao mês desde a indicação. Então aqui estão algumas informações adicionais para que você consiga acompanhar a performance das indicações da sua casa de análise, ou se você for a sua própria casa de análise, a performance das suas próprias indicações. Tá? Aqui na coluna do Drawdown, eu posso, por exemplo, desligar os cálculos do drawdown, que são um pouco pesados. Então, se eu não quero utilizar o drawdown momentaneamente, eu posso desativar esses cálculos aqui nesse checkbox aqui. E tem uma informação aqui adicional, vamos supor, como é que é calculado o drawdown, né? Vou desligar aqui, que esse é o cálculo normal do drawdown. Por exemplo, esse ativo agora, nos últimos 180 dias, ele já chegou a custar R$36. No momento ele está cotado a 35. Então, se eu comprar hoje, eu teria aí uma margem de segurança em relação ao preço máximo de 2,33%. Eu deveria, para ter uma margem de segurança de 20%, que é o que eu configurei aqui, comprar esse ativo a no máximo 28,84. Tá? Bem, se eu ligar essa opção aqui, em vez de ele usar o preço máximo do ativo dentro dos últimos 180 dias, que agora está configurado para 180 aqui, ele vai usar o meu valor de compra. Tá? Muitos analistas indicam assim, se você comprou por 29, você tem que calcular a sua margem de segurança em relação
ao preço que você pagou no ativo e não ao preço máximo que estava naquele período. Então, se você quiser considerar o seu preço máximo, você deveria pagar no máximo 23 por este ativo agora, que seria 20% abaixo do que você já pagou por ele dentro desse período de 180 dias, que é meio ano, né? Bem, nesse momento, se você comprar esse ativo, você não estaria tendo margem de segurança. A margem de segurança é negativa, porque ele está a 35 neste momento e o preço máximo a ser pago deveria ser 23 para ter a margem de segurança de 20%, certo? E esses 180 dias eu posso alterar aqui, ó, quando você está analisando aqui a cotação dos ativos, né? Como é que esse ativo, vamos pegar o caso desse ativo aqui, que é o Banco do Brasil, né? Como é que esse ativo aqui se comportou no último dia, nos últimos 7, nos últimos 14 e assim por diante. E essa última coluna aqui, como eu já comentei no vídeo anterior, é o tempo que você colocou aqui. Tá? Então, eu estou querendo fazer uma análise desse ativo em 180 dias. Então, é o mesmo tempo que ele utiliza aqui no drawdown. Se você alterar aqui, por exemplo, para 60 dias, ele vai mudar esse gráfico de linha aqui para 60 dias, né? Está mudando, e mudando o drawdown aqui para 60 dias também. E aí, como eu não tenho compra desses ativos nos últimos 60 dias, então ele vai considerar a cotação dos últimos 60 dias, ok? Bem, eu acho que eram essas as informações adicionais desta aba. Qualquer coisa solicite suporte para entender os detalhes dessa aba, mas eu acho que é bem tranquilo e ajuda você a fazer uma análise dos seus investimentos e de onde você vai fazer os novos aportes, né? Obrigado por usar a planilha Delombello, bons investimentos e até a próxima.